partir de agora, it's time. Perhaps Cast. Play basketball. Bom, salve Marcílio, prazer estar contigo de novo gravando mais um Perhaps Cast. Infelizmente hoje não por um bom motivo, né? A gente está se reunindo aqui para fazer um especial para falar sobre a vida de Kobe Bryant, que faleceu no último domingo, dia 26, né, num acidente de helicóptero. Estava com a filha dele mais velha também, né, a Didi, né, e mais outras 7 pessoas. Foi uma daquelas notícias que a gente ouve e nem acredita, né, porque primeiro apareceu a notícia vinda do site TMZ, né, que é um site de fofoca, que a gente fica meio na dúvida. Fica meio, né, fica procurando outras fontes para confirmar. Né? Sim, e só que infelizmente horas depois vieram confirmações de outros lugares, vieram imagens, e a dura realidade é que realmente o Kobe estava naquele helicóptero e não resistiu à queda, nem ele, nem a filha, nem uma das outras pessoas que estavam por lá. Acho que esse cast aqui é mais uma homenagem, né, da gente relembrar um pouco aí dessa trajetória do Kobe. Acho que quem quiser saber aí um pouco mais de detalhes sobre o que aconteceu, deixou de acontecer, tem várias notícias, não vem ao caso a gente falar sobre isso. Mas vamos celebrar, né, a vida desse jogador aí que impactou bastante a NBA. E eu queria até começar perguntando para você sobre como você ficou sabendo, né? Como chegou essa notícia em você, assim, e como foi tua primeira reação? Chegou, o primeiro foi por você. Pô, trouxe a notícia assim, ruim, hein? Foi, tava no domingo, acho que eu tava em casa vendo um filme. Eu nem tava, geralmente a gente assiste futebol, fica o dia inteiro no esporte, mas esse domingo especificamente eu tava vendo um filme, então a cabeça nem tava. Os jogos iam começar um pouco mais tarde, né, da NBA, e no meu celular eu tirei recentemente as notificações de WhatsApp. Então eu só vou ver WhatsApp se eu pegar o telefone e abrir o aplicativo. E justo naquela hora, 10 minutos depois que chegou essa mensagem, eu resolvi abrir o WhatsApp para ver. Porque aquilo que eu falei, eu tava totalmente desconectado. E aí foi quando você falou da notícia aí, não sei se você lembra que eu respondi, eu falei assim, como assim? Eu vou procurar uma fonte confiável agora. Sim. Nisso que eu, fechei a janelinha da conversa contigo, eu tinha mais 15 pessoas. Marcílio, você viu o que aconteceu? Marcílio, você sabe de alguma coisa? É verdade? É mentira? Aí eu fui atrás e assim, no começo eram muitas informações desencontradas, né? Sim. Acho que isso durou durante o resto da tarde e da noite, assim, né? Até as informações sobre as pessoas que estavam, quem estava com ele. E isso aumentava cada vez mais a agonia, assim, sim, de você. E tanto que, chegou no fim da noite, tinha gente falando, eu tô esperando uma confirmação ainda. Não é verdade isso ainda. Ninguém confirmou de fato. Tá todo mundo falando um monte de coisa. Então eu tava também nessa expectativa, assim, de ter uma notícia com informações mais precisas para realmente acreditar. Porque eu falei, eu não vou tomar esse choque enquanto eu não tiver essa confirmação, assim, e realmente saber o que aconteceu. Mas no fim do dia mesmo já tinham praticamente as informações ali, metade das informações do que realmente tinha acontecido. Já tinha jogo rolando, o pessoal fazendo homenagem. Exatamente, então. Aí vem a tristeza de verdade, né? O primeiro momento é aquele de que você não acredito, não é verdade, mas quando a coisa se confirma mesmo, então foi um choque, foi um baque, sei lá, qualquer expressão do tipo, do susto, não sei, porque você não dá pra ver a NBA sem o Kobe Bryant. Sei lá, a gente assiste jogo direto, a gente vê lá na arquibancada lá, nas cadeiras, o Bill Russell com 80, quase 90 anos, o Kareem Abdul-Jabbar, os caras tiozinhos, sabe? E o Kobe Bryant, pra gente era pra ser esses caras que sim, ficar lá até... É a mesma coisa do Michael Jordan, entendeu? Você não imagina na morte desses caras. Você não imagina, esses caras são imortais, realmente. Né? Ainda mais assim que o Kobe, principalmente o Jordan, foram jogadores que se apresentaram ao mundo na época que eu estava mais apegado mesmo, que é a época de adolescência, que você se apega mais fácil às coisas.
Então esses caras viram imortais. Esses caras, você acha que eles que nunca vai acontecer nada com eles, né? Aí quando acontece, a tristeza vem. Sim. E ela vem forte, ela derruba, ela machuca, sabe? Quando eu fiquei sabendo da notícia, eu tava lendo uma HQ. Era um perfil no Instagram, assim, que eles fizeram uma brincadeira de criar uma história em quadrinhos do Kobe jogando com o LeBron. E enquanto eles jogavam, eles trocavam essa ideia de um passar o outro, assim, do legado que cada um tinha deixado pra liga. E nisso, um fazia o seu movimento lá e fazia a cesta e falava, eu fiz isso aqui pela liga. Aí o outro ia lá e e falava, eu fiz isso. E aí quando o LeBron faz a cesta, ele fala que ele tinha passado o Kobe em número de pontos. Mas aí os dois dão risada, entram em acordo, e aí aparece um outro quadrinho que mostra os filhos deles com a bola, né? E meio que dizendo assim, mas a gente que vai continuar a história de vocês dois, tá ligado? Aí eu lembro que eu escolhi uma dessas cenas, eu peguei uma que o Kobe estava arremessando e postei. Assim, postei porque eu achei legal a história. Aí uma conhecida minha foi lá e mandou uma mensagem no direct ali do Instagram. Falou, mano, você viu o que aconteceu? Não tô acreditando até agora, lembrei de você. Aí, o que aconteceu? Ela falou, tô vendo uma notícia aqui que Kobe morreu. Falei, não, mano, não é possível. Não, você deve ter visto em algum lugar errado aí, sei lá. Aí ela pegou e... Aí eu até parei de falar com ela. E aí eu fiquei ali obcecado procurando notícias. Aí eu lembro que o pessoal em casa começou a falar, o que aconteceu? O que foi? Você tá bem e tal? Que eu fiquei ali, tipo, meio em choque. E aí num primeiro momento era só o TMZ mesmo. Mas dali em diante eu não consegui deixar o assunto de lado, tá ligado? Eu fiquei dali até de noite procurando mais informações e a ficha não caía. Mesmo quando começou os jogos e ficou um papo de que talvez iam cancelar a rodada, alguns jogadores começaram a fazer homenagens, sim, né? Sim. E ia rolar o Grammy no Staples Center, né? Que é simplesmente o templo, né? do Kobe e do Los Angeles Lakers. E aí começava uma galera também para a porta do Staples Center fazer homenagem, deixar flores e tal. E aí aquele movimento todo e as notícias chegando vão de alguma forma ajudando a gente a entender que realmente aquilo era real, né? E assim, realmente é uma fatalidade, é uma pena. Mas assim, vamos, como diz aquele papo das antigas, vamos falar de coisa boa, né? Mas Marcílio, eu queria que você lembrasse também, primeiro como torcedor e depois, né, como profissional aí que também trabalha com esporte, do que você lembra do Kobe. Aquelas primeiras lembranças, se você achava que ele era um cara foda, se era um moleque forgado, ou se começou pensando de um jeito e depois a sua visão a respeito dele mudou. Ele já chegou assim, como esse status, né? Tem essa coisa dele ter ido direto do high school pra NBA, então... É uma coisa rara, né? Poucos fizeram isso. O jogador, ele já é draftado com esse hype, digamos, né? Então a expectativa dele ser um ótimo jogador, dele corresponder a todo esse hype que colocam em cima do cara ser uma superestrela, tudo isso é muito grande, assim, né? Gera uma ansiedade, uma expectativa muito grande. Mas do que eu lembro do Kobe, assim, como eu falei, né? Eu tive a oportunidade de pegar a era Jordan ali, depois da primeira aposentadoria, né? Foi exatamente quando eu comecei a assistir aos jogos. Até então, antes disso, era tudo muito... Só assistia por conta do meu pai, que via na Band, então, mas você não entendia direito, né? Mas o Kobe chega com todos esses status ali, nesse pós-Jordan, mas jogando com ele, vindo do Orlando Magic, tinha o Shaquille O'Neal. Então eu não conseguia ver o Kobe como essa super estrela porque tinha o Shaq ali, né? Então pra mim o Kobe sempre foi uma sombra ali, né? Ficou atrás ali da presença do Shaquille O'Neal. E até mesmo com os títulos, né? Que vieram no começo da década. E era uma presença muito dominante a do Shaq, né? Ele era aquele jogador que realmente, assim, imparável, né? Tanto que criaram até o termo... como que era? Pra parar, que eles falavam, tipo, que fazia falta no Shaq. Como que era o nome? Eu esqueci agora. Mas eles tinham Hack a Shaq, né? Que era o lance de... Como o Shaq não mandava bem no arremesso livre...
O único jeito de parar o cara era descer no braço para ele não subir para a cesta, né? Porque aí ele teria que arremessar, e se ele não tinha um bom aproveitamento, acabava errando algumas cestas, ficava mais nervoso, desconcentrava um pouco, mas era um dos poucos jeitos de parar o Shaquille O'Neal. Quantas tabelas ele não quebrou, quanta coisa não aconteceu. Inclusive é legal até a galera, se quiser, põe no YouTube aí, põe os vídeos do Shaq quebrando a tabela, é muito engraçado. Verdade, tiveram que mudar as tabelas para poder aguentar o Shaquille O'Neal, as enterradas dele, e isso acabava roubando um pouquinho desse protagonismo que o Kobe procurava, né? Tanto que acho que provavelmente uma das poucas mágoas que ele tinha aí com a NBA, que ele deve ter trabalhado ao longo do tempo, é que muita gente falava que esses 3 primeiros títulos estavam mais na conta do Shaq do que dele, né? Mas continua, acabei te atrapalhando. Não, mas era isso, porque a gente vai chegar nessa parte, né, de falar de comparação tal, com o Jordan e tal, mas o Shaquille O'Neal era esse cara que iria ser a estrela da NBA pós-Jordan, tá ligado? O Kobe, por mais que vinha com toda essa expectativa de um jogador muito talentoso, ele ainda não tinha essa pressão e não tinha também essa questão de já ter que se comportar como uma super estrela. Mas ele foi fundamental, sim, para os títulos do Lakers, né? Se fosse só o Shaq, provavelmente não ia ter título, né? Tanto que o Shaq precisou sair do Orlando, né, para ganhar título. O que eu tenho de imagem do Kobe nesse começo aí, nessa entrada dele da NBA, é isso, justamente por conta do Shaq. Mas se você pegar ali o segundo título, ele já começa a tipo, então, grandão, eu sou a estrela também dessa parada. Que até uma briga de egos ali, tem essa história aí que circula, que eles não se davam bem, né, internamente. Mas ali, a partir depois, após o primeiro título, o Kobe já começa, por ele mesmo, tipo, sair na frente nas câmeras, assim, tipo, sou eu aqui, ó, eu aqui, né, tipo, põe essa luz aí pra brilhar pra esse lado aqui também, porque eu trabalhei pra caramba pra isso. Lakers não é só Shaquille O'Neal. Mas aí depois tem toda a questão da saída do Shaq, que o Kobe realmente assume, enfim, aí vem os anos seguintes, onde ele consegue também, aí com o status de ser o cara da franquia, faz o Lakers chegar em final, ganhar título, mas no começo aí tinha um pouquinho ali de sombra ali do Shaq. E uma das coisas legais também do Kobe, Marcílio, é que ele é um dos poucos jogadores aí que ficou em uma franquia só, né? O próprio Michael Jordan aí, que quem ouve a gente sabe que nós dois somos fãs, ele acabou no final da carreira mudando de time, né? Sim. Foi jogar no Washington Wizards. Pouquinho, mas jogou, né? Não ficou 100% no Bulls. E o Kobe não, né? Até mais pro final da carreira teve lá as complicações, que ele via que o Lakers não estava reforçando o time, ele queria competir nos últimos anos de carreira, quase acabou indo pro Detroit Pistons, né? Mas acabou terminando a carreira só em um time. Acho que isso também é muito emblemático, né? Porque mostra todo esse amor que ele tem, né, pelo Lakers e justifica muito todas essas homenagens e esse respeito e esse impacto que ele causou, né? Claro que a gente vai falar um pouquinho mais aqui de tudo que ele trouxe para o jogo e são tantos fatores que não tinha como não impactar. Mas eu acho isso uma coisa interessante, né? Porque nessa era moderna aí dos esportes coletivos, é difícil você ficar em uma franquia só, né? Por N motivos, né? Porque tudo bem que ele estava em uma das maiores, mas o Lakers teve sua fase de draga ali que não conseguia nada, né? Com os times que você olha hoje, você desacredita que o Lakers teve aquelas pessoas no time deles. Até o ano da aposentadoria dele era um time jovem, muito jovem, mas era um time que não estava à altura do Kobe Bryant, né? E o Lakers não sabia fazer rebuild, né? Os caras estavam acostumados a trazer os grandes jogadores e sempre tá em busca de título, né? Não tinha essa de, a gente vai ficar uns 2 anos meio mais ou menos, vamos pegar uma pique alta ali para pegar um jogador novo e bom. Não tinha isso. Nunca teve, né? Nunca foi da cultura da franquia, né? Tanto que a gente tá falando dos maiores pontuadores da NBA, né? Com exceção do Jordan, os 4, entre os 5 primeiros, todos vestiram, né, ou vestem a camisa do Lakers, no caso do LeBron, que tá jogando hoje pela franquia, né? Então você vê, sem contar a questão dos títulos, né, a importância mesmo do Lakers para a NBA. Né? A gente gravou um podcast sobre
All-Star Game, a gente estava falando de números do All-Star Game, todos os recordes do All-Star Game, as maiores participações do All-Star Game são os jogadores do Lakers, né? Acho que tudo isso é a questão mesmo a grandeza da franquia com a grandeza do jogador também influencia, né? Então é totalmente compreensível, assim, a questão do Kobe ficar irritado porque teve um momento ali que parecia que a franquia não estava se preocupando em responder essa história que ela sempre teve, né, que ela tem. E aí, falando sobre isso, acho que é um bom momento aí pra gente lembrar alguns grandes feitos do Kobe. Eu anotei alguns. Acho que o primeiro, assim, que se destaca como performance individual foi o jogo de 81 pontos, né, que é o segundo jogo com maior pontuação de um jogador, atrás só do Will Chamberlain, né, que fez aquele famoso jogo de 100 pontos. Tem também a coisa do Kobe sempre ser muito estudioso, né, do jogo, né? Ele era aquele cara que acabou o jogo, ele já recebia ali a VHS, que ele começou no VHS, depois ele foi pro DVD, né, para tanto analisar o que ele fez no jogo, quanto também já estudar o próximo, né, para entender o que ele podia fazer de diferente ali. Tem também os 5 títulos que ele ganhou, né, que também não é para qualquer jogador. Também aquela coisa que ele pegou muito do Michael Jordan, de toda a temporada ele queria melhorar um pouco o jogo dele, né? Adicionar algum movimento novo, algo novo no jogo que pudesse fazer com que ele evoluísse e que ele não ficasse ali parado no tempo para que os marcadores pegassem as manhas dele, né? 12 aparições no All-Star Game, que é a maior festa aí da NBA. E só para falar de alguns, né? Dos 2 últimos aqui, ele foi um dos poucos, se não o único jogador que teve 2 camisas aposentadas, né, que ele jogou com 2 números, o 8 e o 24. E para mim, assim, um dos feitos mais impressionantes, apesar dele ter forçado um pouquinho a mão nesse dia, que foi um jogo final aos 37 anos com 60 pontos marcados. E foi muito legal que, assim, eu lembro desse jogo porque a última temporada dele virou uma grande despedida, né? Ele até pediu para ninguém fazer festa, mas foi impossível não fazer isso. Então todo mundo fez festa, tinha videozinho para ele e tal. Acho que aí começou bastante. Acho que o Dirk tinha aposentado antes, né? Se eu não me engano. Foi antes dele? Ou foi depois? O Dirk Nowitzki. Não, o Dirk se aposentou depois. Foi depois? Depois. Então acho que foi um dos primeiros, né? O Kobe a fazer isso. Aí teve depois do Dwayne Wade, teve o Dirk. Aí começou a ter mais esse rolê da despedida, né? Oficial. E aí o Kobe teve várias homenagens, mas o time realmente foi um dos piores times do Lakers. Foi o time que terminou com o pior recorde, né? De derrotas. E só que ele teve esse último jogo com 60 pontos, né? O time foi vendo que as bolas estavam caindo, começaram a passar a bola para ele sempre, que é tudo que ele sempre quis, né? Torcida gritando, passa pro Kobe, que foi também, acho que o que ele sempre quis. Sim, e terminou o jogo de 60 pontos. No quarto desse jogo foi impressionante, porque o Lakers passou o jogo todo, os 3 primeiros quartos, até o comecinho ali do quarto, atrás do placar, né? E não conseguia passar à frente do Jazz, né? Aí foi quando começou, joga no Kobe. O cara é o Mamba Mentality, né, mano? Falou, é meu último jogo aqui, né? Vou ter que não só vou encher essa cesta aí de bola, como também vou entrar pra história, entendeu? Tipo, o cara pensa no último jogo estilo, né? E vou virar o jogo. Vou dar a vitória ainda pro time, pra franquia. Né? E ele vira, né? O jogo. Foi muito bonito aquele jogo, né? Foi muito bonito mesmo, né? Foi muito emocionante, né? E, inclusive tem no YouTube aí, né? Dá pra assistir e relembrar, porque é recente, né? Sim. Você vai ver muitos jogadores ali, a maioria, praticamente todos estão jogando ainda, né? E o legal do Kobe é que, assim, ele, apesar dele ter começado em 98, como você falou, ele pega esse começo de internet, de era da internet, assim, né? Que acho que foi bom e ruim. Uhum. Bom pelo lado que não tinha essa coisa de qualquer tropeço que você dá vai estar ali na internet, todo mundo vai estar analisando nos mínimos detalhes, né? Mas por outro lado, o legal do registro é que ele dá também uma certa grandeza para você ali, né? Esses grandes jogos, esses grandes feitos, mas
se você procura ali sobre o Kobe Bryant, você vai encontrar muita coisa, né? Vai encontrar esses grandes jogos, as grandes cestas. E indo para aquele outro assunto que você puxou um pouquinho antes, do comparativo de Kobe Bryant e Michael Jordan, tem um vídeo incrível que mostra os movimentos dos dois, né, sendo intercalados, e aquele balé de imagens ali dos dois fazendo movimentos muito parecidos é incrível, né? É um negócio que você assiste e desacredita. Aliás, esse é um vídeo que eu recomendo para que as pessoas assistam. Coloca lá, sei lá, Michael Jordan e Kobe Bryant, com certeza ele vai aparecer. E assim, queria que, se você lembrasse de mais algum grande feito, você comentasse, ou então já vai direto para essa comparação dos dois, que acho que isso rende pano para manga, né? Bom, dos feitos do Kobe, a gente falou de números, né, de jogos, de recordes, mas tem os feitos que ele fez para a humanidade, vamos colocar assim, né? O quão foi importante a figura do Kobe Bryant. Você tocou num ponto que é muito importante, a questão da internet. Nos anos 90, não tinha, né, internet. E não tinha como acompanhar também quem gostava de basquete, tinha só ali o que passava na Band. Aqui no Brasil era muito difícil. Um ou outro tinha ali uma TV a cabo para ver um jogo na ESPN, né? A gente teve... Eu falo a gente porque meu irmão tá aqui do lado com a gente. A gente teve TV a cabo muito cedo porque o nosso tio, ele fazia gato pra vila inteira, tá ligado? Então a gente conseguiu pegar ainda um pouquinho de basquete na ESPN. Isso no fim dos anos 90. Mas quando deu o boom de Michael Jordan, de NBA, as finais, Lakers de Magic Johnson, Pistons de Isaiah Thomas, dos Bad Boys, né? Você só tinha Bandeirantes lá, né? E no máximo tinha um programa ou outro lá no programa de esportes lá. Eu não peguei essa época de fim de 80, até porque eu sou de 85. Né? Quando eu comecei a entender foi na metade dos anos 90. Mas tinha um programa lá do Luciano do Vale, enfim. A ESPN ainda, transmitia o NBA Action, né? Legendado, então era mais fácil. Tanto que eu comecei a acompanhar e saber mais de outros times, de outros jogadores, no fim dos anos 90, pós-Jordan, que aí foi quando veio aquela geração, que é a mesma do Kobe, de Vince Carter, que tá até hoje aí, ó, incansável, Kevin Garnett, Tim Duncan, né? Tracy McGrady, né? Enfim. O próprio Allen Iverson. E já tava, né, já aquela turma ali, o Duncan já era meio que o cara da franquia pro Spurs, porque o Robinson já estava saindo fora, né? Tinha essas coisas, né? Tinha lá o Knicks com Patrick Ewing, o Barkley. O Barkley ainda jogou um pouquinho depois ali, o Pippen também jogou um pouco, mas eram os caras que já estavam já passando ali a bola para esses caras, né? Para essa turma aí. E a informação não era muito assim, né? E o Kobe, quando vem, você já tem a internet ali para te ajudar, para te dar uma reforçada ali nos números, saber os resultados dos jogos, né, dos jogadores, né? Isso globalmente, né? Isso ajudou muito também a questão do Kobe ser esse cara para as pessoas, né? Tudo bem que no começo ali da década também teve problemas pessoais, enfim, teve acusação de estupro, que isso também foi um episódio ali que ficou marcado na carreira dele. Por mais que tenham provado depois, inocentado ele, aquilo de certa forma mexeu com ele, né? E ele mudou muito as atitudes dele, né? Porque ele também não era muito santo, não, né? O bicho gostava também, né, de uma festinha, né? Gostava. Ainda estando ali em Los Angeles, né? Facilita. Né? Então, assim, isso também mudou o cara, né? Fez o cara entender que o quanto a visibilidade dele era importante para as pessoas, né? Então ele entra na linha de um modo também que ele começa a passar a influenciar pela presença, pelo nome Kobe Bryant, não só pelos feitos, pelos números dentro da quadra. E é legal, Marcílio, que eu estava lendo algumas coisas sobre esses grandes jogadores e tem alguns jornalistas, tem alguns historiadores que eles dividem a carreira desses jogadores em grandes atos, né? Como se fosse uma peça, né? De Shakespeare. E no caso do Kobe, como poucos, ele conseguiu ter um segundo grande ato aí, né? Ele teve esse primeiro, que conta aí com esses títulos de 2001 e 2002 junto com o Shaq, e dessa fase marrenta, fominha, de badalação, e que talvez termine aí com essa acusação de estupro, e esse caso que ele teve que lidar, mais ali por volta de 2004, se eu não me engano, né?
E aí ele vem com essa ideia da Mamba Mentality e o apelido de Black Mamba e começa a entrar realmente nesse segundo ato, igual você estava contando pra gente, né, de entender essa grandeza dele, né, de ver que ele é um cara que influenciava outros jogadores, influenciava crianças, que provavelmente alguns deles se tornaram jogadores depois, e de pessoas que não tem nada a ver com basquete. Ele entendeu isso, ele aparentemente virou um pai mais presente, um marido melhor e até um companheiro melhor, né, de time, porque antes era isso, né, o pessoal reclamava muito dele e até chegou um momento que ele abraçou essa ideia de ser vilão, né, ele gostava que as pessoas vaiassem ele, que era combustível para ele jogar melhor, mas depois eu acho que ele viu que aquilo era legal, mas até um certo ponto, né? Também era legal ser um mocinho, né? E como ele é um cara que foi muito inspirado no Jordan, ele teve o Jordan como uma referência para muitas coisas, já vamos até entrar nesse lance de comparação, que eu não gosto muito. Aliás, não é que eu não gosto muito, eu não gosto. Mas tem essa questão também, né? O cara se vê ali, já que ele tem o Jordan como essa referência, o Jordan também ele é um cara que entende a grandeza dele e começa a ter um comportamento, vamos dizer assim, exemplar. Porque tem muita criança... Eu comecei a gostar de basquete por causa do Jordan. Já em fim de carreira, mas era por causa dele, entendeu? Ele fez um filme pra criança. E eu era criança naquela época. Eu tinha 10, 11 anos. Mas tava começando a entrar na adolescência. Já entendia muita coisa. Mas eu tava com a cabeça em formação ainda. Era muito novo, muita coisa pra desenvolver, né? Eu tinha um cara como ídolo. Talvez se ele tivesse um outro tipo de comportamento, talvez eu não... Pelo fato de já entender muitas coisas, a idade já me proporcionava entender muitas coisas sobre as pessoas, talvez eu não teria gostado nem de basquete, entendeu? Acho que o Kobe é exatamente o que você falou. Essa questão desse segundo ato, ele observa e fala, eu preciso realmente dar um outro passo aqui. E não é só na questão de ser o melhor jogador, eu preciso ser uma pessoa melhor, né? Então tem muito dessa influência aí. Agora sobre comparação, falo que não gosto, acho que é mais uma opinião pessoal, né? Essa questão de comparar, não é nem, acho que nem é o momento para entrar nesse assunto, eu não vou entrar porque é muito complexo até, mas é diferente pra gente essa questão de comparar em homens pretos, entendeu? É uma coisa que eu não gosto e tal. Como eu falei, é um outro contexto aqui da conversa. Quando se compara muito, assim... Eu não sei, eu acho que o Kobe foi único, né? Dentro do jogo dele. É diferente quando ele tem um cara que ele copia um movimento ali, ele tem uma referência, né? Por exemplo, sei lá, eu aqui tô falando de basquete... Hoje eu tô aqui na posição de comentarista, mas eu tenho os caras que eu acho da hora, que são comentaristas que eu me inspiro, que eu tenho como referência. Você, como apresentador, é a mesma coisa. Eu também, como eu sou apresentador, eu tenho os caras que eu me inspiro. Que eu posso até falar que copio, se for o caso. Não hoje, mas no começo, você até copia um jeito ou outro ali de conduzir uma entrevista, de conduzir uma conversa, uma gravação, enfim. Que você está procurando a sua caminho ali, exatamente, né? Né? Então por isso que eu não gosto da comparação. É diferente comparar, falar, esse é o novo Michael Jordan. É até assim, tipo, a frase que viralizou aí recentemente, que fala, é o Michael Jordan da geração que não viu o Michael Jordan. Essa frase é do jornalista André Kfouri, excelente jornalista, um dos caras, junto com o Zé Renato Ambrosio, que melhor escreveram matérias sobre Kobe Bryant, não só agora com o falecimento dele, com a morte dele, mas com ele em vida, quebrando todos os recordes. Mas é diferente, não dá nem pra... É a forma que eu penso. Às vezes é pra ele que escreveu essa frase, que é uma frase muito famosa quando vai se falar de Kobe Bryant. E muita gente concorda, replica isso, porque também talvez não tenha esse entendimento que eu tenho sobre comparação de homens negros, entendeu? Mas eu não gosto de comparar, eu acho que o Kobe é único, ele tem a referência do Michael Jordan, ele pode ter copiado alguns movimentos, se inspirado, se espelhado, reproduzido alguns movimentos, mas para mim ele foi único, eu não acho justo comparar. Não tem comparação com o Michael Jordan, não há comparações com o Michael Jordan, entendeu? Não tem como. O cara é o maior de todos os tempos. Ele pode ter tido todos os seus recordes e números quebrados, isso iria acontecer normalmente. O cara se aposentou 2 vezes, entendeu?
E os jogadores com a evolução, a tecnologia, o modo de jogo, a questão do impacto, tudo muda. O uniforme muda, a bola muda, o piso muda, o alto rendimento é outro, entendeu? A saúde do atleta é outra. Então esses números do Jordan, eles iam ficar para trás mesmo, não tem o que falar. Mas o que o Jordan representou para a NBA, ele mudou o patamar do basquete, não só da NBA, do mundo, entendeu? Ele mudou o status da coisa. Então não há comparações com o Michael Jordan. E os feitos dele ainda são muito fora da curva, né? Assim como também os feitos que o Kobe apresentou, se a gente for olhar, eles são incríveis por si só, né? Não é porque de repente o cara não chegou no 6º título que ele tanto queria para entrar nessa conversa que os analistas tanto gostam de comparar com o Jordan. Ainda assim, são 5 títulos, né? Ganhar 5 títulos da NBA não é para qualquer um, né? São, assim como a gente falou no começo, foram poucos que conseguiram. Mas outra coisa que eu queria saber de você, e aí não tem a ver com comparação nem nada, mas continuando naquela história dos grandes feitos do Kobe, eu queria saber na tua visão o que ele deixa pro jogo, sabe? O que ficou pra molecada que assistiu ele quando tava crescendo, tava ali tendo o primeiro contato com a bola laranja. O Joel Embiid falou que lá em Camarões ele começou a se apaixonar pelo basquete quando ele viu o Kobe nas finais. Se eu não me engano, a primeira que ele viu foi o Kobe perdendo, mas ainda assim ele viu aquela determinação e falou, eu quero ser igual a esse cara, né? O que você acha que fica assim dessa herança mesmo, né, do Kobe pro jogo? Eu acho que fica no modo geral, assim, né? Então, o que a gente falou, a questão mesmo do Kobe ter se transformado numa pessoa, ele vê que ele precisa se transformar num exemplo fora de quadra e também um exemplo dentro de quadra. Tem um ponto aí que é muito importante nessa história, que é justamente desse segundo ato que você muito bem colocou, que é a questão do companheirismo, assim, daquele Kobe Bryant coletivo. Há poucos minutos eu falei, talvez se o Jordan fosse não fosse um cara legal, eu não ia gostar do Jordan. E também a época do Jordan só tinha mau elemento também, né? Vamos colocar assim, né? Os caras eram muito bravos, né, mano? O Detroit levava a fama de bad boy, mas a liga tava puxada, milhão, né? Tava milhão. Então eu acho que é isso, assim. No mais genuíno, assim, da palavra, acho que o Kobe trouxe uma pureza também pra NBA, tipo, da questão do cara ter essa coisa do coletivo e das pessoas gostarem dele, assim, dele ser um boa praça, vamos colocar assim, né? Puta, esse cara é legal, esse cara inspira. E a questão do jogo dentro da quadra era a plasticidade dele, né? Não tinha bola perdida e não tinha bola difícil. Parecia que jogar basquete pro Kobe não era uma profissão, era uma diversão. E geralmente a galera mais nova que vai jogar um basquete, que vai começar a brincar, eu já falei a palavra, brincar, ela vai na intenção de se divertir. Então ela liga a televisão, já tinha jogo passando a milhão, internet, como a gente comentou, e vê um cara jogando da maneira do Kobe, fácil, parecendo aquilo como se fosse uma brincadeira, que ele acordou de manhã e foi bater bola no primeiro paredão ali da rua da casa dele, tinha uma tabela lá de cesto de roupa. Parecia isso, era bem um reflexo de como as pessoas se comportavam com o basquete. Então acho que é isso que fica. Por isso que eu até escrevi um texto bem curtinho no dia da morte dele, que eu falava que todo mundo queria ter uma camisa do Kobe, todo mundo queria jogar como o Kobe, todo mundo queria ser o Kobe, né? Justamente, acho que o principal legado dele é isso, assim, dele mostrar que o basquete era uma coisa legal, divertida. Tô falando que ele era bonzinho e tal, não, que ele era, né, o mocinho da história. Sim. Não, porque o basquete é um jogo muito competitivo, é um jogo que mexe muito com o emocional, com os nervos, né? A gente vê, a gente assiste, a gente joga. Mas a forma de você sentar e começar a assistir o Kobe, você vê como ele deixava o jogo fácil, como ele deixava divertido. E as pessoas, quando ligam a TV para ver um basquete, querem ver aquilo. Entendeu? Independentemente da competição. Falo mais até das pessoas mais jovens, né? Então acho que isso influenciou direto. Acho que o principal legado do Kobe é esse, sim, né? Como ele fez o basquete ser legal para as pessoas, né? É engraçado que você estava falando que não tinha bola perdida para ele. Eu lembro que você deve ter visto isso. Eu não vou lembrar exatamente quem postou, mas a gente tenta resgatar e colocar no descritivo.
Mas o Kobe é um cara que, assim, naqueles gráficos que fazem de arremessos, né, de que lugares da quadra o jogador mais arremessava, ele é um dos que mais tem arremessos por trás da tabela, né? Então, assim, ele realmente não tinha bola perdida. Ele mesmo estando atrás da tabela, ele ainda tentava arremessar e convertia bastante. E convertia, né? Achava ali o espaço, né, meu? E assim, falando do jogo, aquela zona ali debaixo do garrafão, que você já tá quase, que você tá fora ali, né, da linha ali da tabela, é uma área muito difícil para você trabalhar e você até pensar numa jogada, porque tá todo mundo ali, a defesa tá congestionando o espaço e você tem que pensar rápido, porque se você tenta ir para cima, se tiver ali um pivô ali pronto para te bloquear, você não vai conseguir finalizar a jogada. Sim, e o Kobe tinha 1,98, né, ele nem era dos mais altos. Nem era dos mais altos, né. Então não tinha bola perdida e ele achava espaço para não perder essa bola, né? Era um raciocínio muito rápido, né? Ô Marcílio, e é legal também que o Kobe, ele teve uma atuação forte na seleção norte-americana, né? Ganhou 2 medalhas olímpicas e um campeonato mundial. Sim. E sempre tomando a frente em um momento em que os Estados Unidos retomava essa coisa de levar os melhores jogadores. E aí também ficava aquela indecisão, tá, todo mundo é bom aqui, todo mundo pode matar a bola. Quem que vai ser o cara? E ele chamava essa responsa, né? E além disso, ele tem uma relação especial com o Brasil, né? Ele sempre teve muita reverência aí ao nosso futebol e a nossa grande figura do basquete, que é Oscar Schmidt, né? Fala um pouquinho aí sobre... Inclusive, ele só não veio para as Olimpíadas de 2016, porque ele ainda estava no estágio de ser selecionável, porque ele queria encerrar o último jogo dele mesmo como profissional, teria que ser no Lakers, né? E foi ali 2 meses antes de começar as Olimpíadas, né? Então, se ele, por mais que ele estivesse selecionável, se ele fosse para as Olimpíadas, jogar aqui no Brasil, ele não ia encerrar de fato a carreira no Lakers. Mas se ele viesse, ia ser muito legal, porque ia ter essa coisa assim, dele encerrar a carreira no Brasil, que é um país que ele sempre declarou assim, ser um apaixonado, pelo fato dele conhecer muitas pessoas. A questão do Oscar, né, ser bem presente na vida dele. O Oscar chegou a jogar com o pai dele, né, na Itália, né, acho que foi isso, né, ou eles tiveram algum contato lá, alguma coisa do tipo, mas o pai dele era muito amigo do Oscar, né, então ele já era um fã, ele sempre declarou que o maior ídolo dele no basquete era o Oscar, né? Isso é muito louco, né? Porque o Oscar é um cara que não teve uma carreira internacional, né? Sim. Ele aparecia para o mundo jogando pela seleção, né? Mas a seleção brasileira, pelo fato de estar na América, tinha muitos problemas com a seleção norte-americana, né? Verdade. Então... Era um pequeno obstáculo aí. Bem pequeno. Então não tinha essa projeção, né, assim, internacional. E você fala, o Oscar é meu ídolo no basquete, né? Um cara do tamanho do Kobe Bryant, né? E quantas vezes ele veio pro Brasil? Eu tenho um monte de camarada que tem foto com o Kobe Bryant. Eu falo, eu não tenho. Você tava vendo o povo do rap postando um monte de fotos, o Emicida, o Auri. Muita gente, né? Ele participou de vários eventos, né, aqui, né, em local público, de patrocinador, né? Ele era um cara que vinha bastante pro Brasil, né? Tinha essa relação. Isso é muito legal, né? Acho que até por isso, voltando a falar da questão da partida dele, né? Da morte dele, acho que por isso que o Brasil se comoveu tanto assim, né? Tinha uma ligação muito forte dele com o Brasil, né? Uma ligação sentimental muito forte, né? Então, o Kobe era brasileiro, hein, meu? Pois é. Eu acho que era bonita essa reverência que ele fazia ao Brasil, né? Não só ao Oscar, que ele sempre fazia questão de falar a respeito, mas também de futebol, né? Como ele morou muito tempo na Itália, ele, né, provavelmente não tem. Eu nunca fui para a Itália, mas acredito que quem mora lá, assim como quem mora no Brasil, não tem como evitar o futebol, sim, né? É uma paixão nacional muito grande. E nisso ele sempre mostrou também que gostava de futebol. E depois que você vem pro Brasil também, você descobre várias outras coisas, né? O clima, são as pessoas, a culinária, né? E o Kobe realmente pareceu ter se tornado uma dessas pessoas, né? Que desenvolveu esse amor aí pelo Brasil, né? E realmente fica muito especial. Eu vi alguns jornalistas, algumas figuras postando a respeito dele, contando histórias, né, de como conseguiram as fotos ou como trocaram 2 palavras com ele, e sempre todo mundo com muito carinho, né? Ele era muito solícito, né, para qualquer coisa, seja você jornalista, seja você apenas um fã. Se você se aproximava dele,
ele te tratava muito bem, né? São as histórias que mais a gente ouve falar, assim, né? Ele era um cara muito solícito, um cara muito, muito aberto, né? Um cara que tratava todo mundo muito bem, sempre recebia as pessoas com um sorriso, assim, né? Justamente entra na questão também da maturidade que o cara vai adquirindo e tendo a noção do tamanho que ele é, né? Sim, sim. E não sei se o pessoal sabe, mas ele também se arriscou no rap, você lembra disso? Lembro. Não teve tanto sucesso o quanto no Latif basquete. até postou aí os negócios aí hoje aí, relembrando aí. Mas não era muito bom, não. Só arriscava, né? A gente sempre fala, né? Sempre tenta lembrar aí dos jogadores que se arriscam no rap, né? Tem o Damian Lillard, tem o próprio Shaquille O'Neal também. Pode ser uma pauta aí futuramente pro Perhaps falar dos rappers basquetebolistas aí, né? Fazer um ranking, né? Já que o pessoal adora uma lista também, né? Faz um react aí, uma reação, análise aí dos rap dos caras. Sim. Eu lembro que eu ouvi um som do Kobe na época ainda de Soul Seek, essas paradas assim, né? Aí eu lembro que eu achei uma vez uma faixa que tinha escrito lá que tinha o Kobe na faixa. Aí eu falei, mano, poucas pessoas chamam Kobe, né? Ainda mais ali com K e tal. E aí eu lembro que quando eu ouvi a música, tinha um pouco... É claro que, né, a gente tinha, igual você falou lá atrás, menos contato com esse material, principalmente pós-jogo, né? Ouvindo a voz dos caras e tal. Mas não lembro porque, acho que eu tinha alguma familiaridade do que eu ouvi da voz dele com aquela faixa. Falei, caramba, acho que é o Kobe mesmo, hein, mano? Aí eu lembro que eu dei uma forçada, assim, pra gostar da faixa, porque eu achei incrível, né? Eu falei, pô, o Kobe é bom pra caramba na quadra e ele também rima, né? Pô. Aí eu fiquei mais emocionado do que realmente vi um valor ali na faixa. Mas eu tava lembrando disso também, mas não me lembro de muitas outras músicas, nem sei se ele gravou várias, mas essa minha aí eu lembro uma carreira muito... eu tava foi lendo muito longe, não foi muito promissor. Pois é, eu tava lendo em algum lugar que ele se apresentou em algum All-Star Game, que foi ele e uma mina que canta também, eu não vou lembrar quem agora. Aí o pessoal até falou que ele passou vergonha e tal, mas era ousado, né? O cara ia lá e fazia, não tinha esse tempo ruim de... Se não tinha bola perdida, não tinha Mike perdido, né? E aí, Marcílio, vieram as lesões, o final de carreira, né? Que acho que também aí quem tiver interessado, acho que vale a pena acompanhar, porque mesmo com esses obstáculos todos, ele ainda tem grandes feitos, né? Quando ele rompeu o tendão de Aquiles, o cara, mesmo machucado, ele levantou, ele tinha sofrido uma falta e bateu os 2 lances livres antes de ir embora, né, para a reabilitação dele. Tem algumas histórias dessa nesse sentido ali, de mesmo lesionado, ou mesmo não estando no ápice da forma física dele, ele ainda forçava o corpo ao máximo, ele mostrava as habilidades que ele tinha. Acho que isso também... Eu não li o livro do Mamba Mentality, não sei se você chegou a ler. Não li também. Mas muitas passagens desse livro estão soltas por aí, né? E uma das que eu vi por aí é que ele falava que quando o corpo dele não conseguia jogar, ele usava a cabeça, né? Então teve muitos jogos, até jogos que ele fez um número alto de pontos, jogos que ele venceu o jogo, que ele fala que jogou com a cabeça, né? Porque o corpo não ajudava, às vezes não respondia ao que ele queria, né? Então a questão mesmo desse mantra dele aí ajudou também nele a equilibrar isso, assim, a equilibrar a dificuldade física com alto nível mental, assim, para poder atuar, né? Tem muito disso também aí, né? E é legal que a gente falou um pouquinho lá atrás desse legado, né, que fica. Eu acho que essa questão desse foco e dessa mentalidade vencedora, né, que o americano tem bastante de forma geral, eu acho que ele propagou bastante, assim, né, para essas futuras gerações. Eu acho que isso impactou LeBron, impactou muita gente aí, de começar o jogo, na verdade, ali na cabeça, né, de você contar para você mesmo ali que você vai vencer, de pensar em formas de vencer, e até uma evolução do que era a NBA ali na década de 80, 90, que era muito aquela coisa de um ficar falando pro outro, tentar ganhar ali na lábia, né, de eu vou na força vou te mesmo, driblar, na brutalidade. era uma coisa mais ali de
que acabou ficando ali pro basquete de rua, né? Ficou uma coisa mais informal, e esse basquete mais de nível profissional realmente ficou para um lado do foco, né? Dessa força mental que você tem, porque o físico, a habilidade ali no arremesso ou nos dribles, eles acabam se equiparando em muitos pontos, porque os treinamentos são razoavelmente parecidos e a habilidade deles também para você chegar no NBA tem que ser muito superior, né? Então, quem tem esse nível de concentração, esse nível de potência mental mesmo, acaba conseguindo fazer a diferença no último arremesso. O Kobe também era muito conhecido por ser esse cara definidor, né? Que dava a bola para ele, a última bola era dele, e ele encarava a responsa e geralmente matava o jogo, né? Então, acho que isso também é um legado ali pro jogo da concentração, né? E não só no basquete, né? Outros esportes, né? A gente viu mais agora com a comoção toda, né? Vários atletas de outras modalidades expondo o quão influente o Kobe foi. Às vezes atletas que nem conheciam pessoalmente, mas que adotavam da sua filosofia. Um exemplo disso é o Djokovic, do tênis. Né? Inclusive a gente está gravando aqui hoje é dia 28, 29. Eu acompanho muito tênis, né? As pessoas que acompanham meu trabalho nas redes sabem que eu estou sempre postando. Tá rolando agora o Australian Open. Inclusive daqui a pouco, daqui a pouquinho, porque por conta do fuso horário os jogos são de madrugada. A gente já está invadindo aqui a madrugada aqui dessa gravação. Daqui a pouquinho vai ter... o Djokovic vai estar em quadra contra o Roger Federer. Isso é um absurdo, um jogo num grande slam desse tamanho. E o Djokovic foi um cara que desde domingo, né, durante a preparação para esse jogo de hoje, ele falou muito do Kobe Bryant, né? Quanto foi importante, que ele usou muito. O quão o Kobe foi importante para atletas também. Teve um outro piloto de Fórmula 1 também que se pronunciou, agora eu não vou lembrar. Fórmula 1 já não acompanho tanto. É muito esporte, né, gente? For acompanhar tudo, a cabeça vai explodir uma hora, né? E até nosso, talvez não tão querido menino Neymar também foi lá e prestou uma homenagem, né? Ao Jordan. Sim. Ao Jordan, não, perdão, ao Kobe. Ao Kobe, né? E eu tenho certeza que muitos acabaram se manifestando também pelo fato da morte dele ter sido trágica, mas eu acredito que mesmo que ele tivesse aí falecido aos 100 anos, que fosse, a grandeza dele estaria daí para mais, assim, porque realmente tem o carisma, tem esse impacto dentro e fora das quadras, e acho que quando a pessoa deixa esse plano aqui e vem essas interações todas, essas homenagens todas, é só para provar que realmente a pessoa deixou um legado bacana, né, para quem fica, né? Acho que a última coisa que eu queria comentar é que talvez aí o Kobe tenha conseguido um feito que ninguém mais vai conseguir na NBA, que foi ter ganhado um Oscar, né? Sim. Ele escreveu a cartinha dele quando ele deixou o basquete, deixou as quadras, o Dear Basketball, né? Inclusive, totalmente recomendado aí. Leiam, quem ainda não teve oportunidade de ler essa carta, leia, né? É uma coisa muito bonita, realmente. Tá. Sim. Aí, coloca aí, dita aí, ó. Fácil achar, né? Carta do... Não precisa nem colocar Dear Basketball. Põe carta do Kobe. Já aparece. E aí virou essa animação e ganhou um Oscar de melhor animação. E aí ele aparece lá todo felizão, né? Com o Oscar na mão, também tem várias fotos. E um feito que dificilmente outro jogador vai conseguir, né? Achei muito interessante, porque o Kobe, ele tem esse espírito competitivo, e duvido que ele tenha feito essa animação, talvez não imaginando que fosse ganhar um Oscar, mas acredito eu que ele tinha um nível de excelência absurdo e quis entregar o melhor. E realmente é um belo de um legado, porque mostra todo esse amor que ele tinha pelo esporte, né? É o que você falou, super recomendo também que as pessoas terminem aqui, vão lá ler essa carta e assistir a animação. Sim. Inclusive, o pessoal da produtora tinha liberado no YouTube para que as pessoas assistissem. Não sei quanto tempo isso vai ficar por lá, mas acho que é uma boa oportunidade. Tá liberado agora? Sim. Nesses dias aqui tá liberado. Claro que também tem vários outros jeitos de conseguir por lá, né? Que o pessoal acaba pegando. Eu costumo chamar de meios alternativos. Meios alternativos, também é possível pelos meios alternativos. Mas assim, é por um bom motivo, né? Você ir lá e procurar para assistir, porque é bem emocionante. E é muito legal, né? Quando a gente consegue ter essa relação de amor com alguma coisa que a gente faz, né? Que
que é super verdadeira, e acho que nesse ponto também o Kobe inspirou bastante, né? Às vezes a gente tem um trabalho lá que a gente não gosta muito, a gente faz algumas coisas que a gente faz por fazer, e o Kobe, apesar dessa passagem breve pela Terra aí, né, ficou apenas 41 anos, mas tudo que ele fez com muita vontade, nunca passou batido, né, pelo que fez, sempre chegou ali mostrando, ó, tô aqui. E a partir de 2021 ele já vai estar aberta a possibilidade dele entrar pro Hall da Fama. Acho que não tem dúvidas nenhuma de que ele vai estar lá, não, né? Com certeza. O nome dele vai estar presente. O nome dele presente. A única lamentação dessa questão aí do Hall da Fama é porque geralmente os discursos no Hall da Fama são bem simbólicos, assim, né? Eles marcam, né, um momento bacana ali, né? E esse ano ele já tava, né, pra entrar, né? E ele vai entrar, obviamente que ele vai entrar no Hall da Fama, mas ele não vai ter a presença ali dele para dar um discurso, assim, que seria um momento especial, assim, também, né? Seria um momento importante, um momento que só ia engrandecer mais ainda, né, toda essa carreira dele. Você sabe que nesse rolê do Kobe, até pra gente já ir finalizando, eu tenho 2 filhos, né? E no dia em que aconteceu isso, eles não estavam comigo, eles voltaram para casa no dia seguinte, estavam nos avós. E aí a primeira coisa que eu fiz quando eles voltaram para casa não teve como ser diferente de dar um abraço e dar um beijo e valorizar essas relações que a gente tem, né? Porque, infelizmente, uma das coisas também que a partida aí do Kobe mostrou pra gente é que a vida é um sopro, né? A gente pode estar bem, com muita saúde, no ápice da vida ali, com várias possibilidades pela frente, mas às vezes os planos aí pra gente, se é que existe plano individual para cada um de nós, às vezes não são os que a gente gostaria de ter, né? E a gente acaba partindo para uma outra jornada aí, né? Sim, então, a minha consideração final era exatamente essa também, né? Pode ser meio clichê, mas toda vez que acontece isso, eu mesmo toco nesse assunto que é de, valoriza aí quem tá do seu lado aí, dá um abraço aí, viva aí essas coisas boas que tem ao seu lado aí, justamente porque no caso do Kobe, há 16 horas antes da morte, ele tava tweetando pro LeBron, entendeu? Tipo, o cara tava assistindo o jogo, entendeu? A gente também pega um domingo e tá assistindo o jogo, um sábado e tá assistindo o jogo, e 16 horas depois a gente não sabe o que vai acontecer. É meio tenebroso falar isso, mas é uma verdade, é uma realidade, né? Então tem que realmente, você deu exemplo aí muito bonito da questão dos filhos, né? Os seus filhos têm a faixa de idade dos filhos do Kobe, né? Então fica aí essa reflexão aí. E agradeça também as pessoas que estão do seu lado ali. Eu agradeço vocês aqui, porque a gente está aqui, todo mundo trabalhou o dia inteiro, a gente está aqui reunido altas horas da noite falando de basquete, que é uma coisa que a gente gosta, né? Todo mundo que tem essa oportunidade, né, de estar com pessoas que gostam, falando do que gosta, trabalhando com o que gosta, é o que a gente está fazendo aqui, né? Então são coisas pequenas, simples, mas que tem um significado gigantesco se você parar para pensar, e não dá para ficar esperando acontecer coisa ruim para você ter essa noção, né? Tentar, durante a todo momento, todo instante, contemplar aí essas coisas pequenas e simples, mas que são significantes para você, né? Sentimentalmente dizendo, né? É isso. É isso. Bom, acompanhe aí o Marcílio nas redes sociais dele, seus vários projetos. Eu escrevi aí um texto também sobre o Kobe, que está lá no Perhaps, por favor, leiam, que foi bem de uma perspectiva bem particular mesmo. Em breve a gente vai ter outros podcasts aí falando de NBA, assim como o Marcílio falou, tem esse aí sobre o All-Star Week, que já vai sair na sequência, né? Tá, que só não entrou agora porque realmente a gente achou importante fazer essa homenagem ao Kobe, mas já vai estar aí, e vão ter outros ao longo da temporada, né, Marcílio? Com certeza. E também a gente vai estar aí falando nas redes sociais sobre a NBA. Eu e o Marcílio, a gente bate uma bola aí de vez em quando. O Latif tá voltando, né? Voltando de lesão. Tá no DM. É ou não é? E a gente se vê numa melhor aí. Marcílio, valeu. Obrigado. Por mais que o papo começou naquele tom mais triste, deu para encerrar de uma forma legal, até porque, como eu falei, o Kobe Bryant, ele mostrava para as pessoas o quanto o basquete era legal, o quanto... Então a gente
tinha que fazer e tem que fazer desse jeito, né? Mostrar que o basquete é uma coisa legal, uma coisa boa e que ele é importante para as pessoas, né? Sim, fica a alegria aí. Fica aí a alegria também. É isso. Valeu. Valeu, pessoal. Até a próxima. É nóis. The Happy Cast.